Imagine seres de luz, criados diretamente por Deus, decidirem se rebelar contra o próprio Criador. Imagine anjos que abandonaram sua posição de glória, que desceram à terra e, em sua desobediência, criaram abominações que mudaram para sempre a história da humanidade. Poucos conhecem a verdadeira dimensão do que aconteceu. Mas hoje, você vai descobrir. Os mistérios dos anjos caídos serão finalmente revelados. Fique até o fim, porque o que você vai aprender aqui pode transformar a forma como você enxerga todo o mundo espiritual. Seja muito bem-vindo ao mundo do saber, o espaço onde a fé encontra o entendimento. Aqui, revelamos os segredos escondidos nas Escrituras, trazendo curiosidades bíblicas que a maioria das pessoas jamais ouviu falar. No vídeo de hoje, você vai mergulhar em um dos temas mais enigmáticos da Bíblia. Quem realmente são os anjos? Caídos? O que as Escrituras revelam e escondem sobre sua origem, sua rebelião e suas consequências? E mais, qual é o papel desses seres na história da humanidade e na batalha espiritual que ainda continua? Fique comigo até o final, porque você vai descobrir segredos que muitos líderes evitam ensinar e que podem abrir seus olhos espirituais de uma forma que jamais imaginou. Desde os primeiros capítulos de Gênesis até as visões apocalípticas de João, há referências enigmáticas a esses seres. Muitos conhecem a história de Lúcifer, mas poucos entendem que existe um grupo ainda mais misterioso. Os filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6, que se uniram às filhas dos homens e geraram os Nefilins, gigantes e guerreiros de renome. Quem eram esses seres? Por que desobedeceram? E qual foi a gravidade de seus atos a ponto de desencadear o dilúvio? As tradições judaicas, os livros apócrifos como o de Enoque e até mesmo algumas interpretações modernas traçam um quadro assustador e complexo desses acontecimentos. Hoje, nós vamos abrir essas páginas analisando cada detalhe com base nas Escrituras e nas revelações que muitos ignoram ou preferem não abordar. A origem da rebelião, quando os anjos se tornaram caídos. Desde o princípio da criação, o plano de Deus estabeleceu uma hierarquia celestial perfeita. Os anjos foram criados como mensageiros, servos e testemunhas da glória divina. Mas dentro desse exército de luz, algo aconteceu. Um grupo deles, movido por ambição e desejo, tomou uma decisão que mudaria tudo. Não estamos falando apenas da queda de Lúcifer, mas de uma rebelião muito mais complexa. Segundo Gênesis 6, 1-4, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui, os filhos de Deus, uma expressão que muitos estudiosos associam a anjos, quebraram um limite sagrado, o de interferir diretamente na linhagem humana. Esse ato não foi apenas uma violação de uma ordem divina, foi uma afronta ao próprio Criador. Mas o que motivou essa escolha? Segundo o livro de Enoque, um texto apócrifo respeitado por muitas tradições antigas, esses anjos, conhecidos como vigilantes, desceram à terra liderados por um anjo chamado Senjasa. O desejo por mulheres humanas não foi a única motivação. Eles buscavam dominar, ensinar e moldar a humanidade para seus próprios propósitos, ensinando artes proibidas, magia, metalurgia e conhecimentos que a humanidade ainda não estava preparada para receber. Essa mistura entre o espiritual e o humano gerou uma raça híbrida, os Nefilins, gigantes, guerreiros de força sobrenatural e brutalidade incontrolável, seres tão poderosos e corrompidos que espalharam o caos e a maldade sobre toda a face da terra. E aqui surge uma pergunta fundamental. Por que Deus permitiu essa invasão inicial? Por que não impediu que os vigilantes descessem? Esses mistérios vão muito além da simples narrativa de anjos e demônios. Eles tocam diretamente na questão do livre-arbítrio, não apenas o nosso, mas o livre-arbítrio concedido aos seres celestiais. Enquanto muitos acreditam que o livre-arbítrio é exclusivo dos humanos, o que vemos aqui é que os anjos também receberam a capacidade de escolher, e alguns, tragicamente, escolheram rebelar-se. Perceba o peso dessa revelação. A rebelião não foi apenas no céu com Lúcifer,
mas se repetiu na terra com os vigilantes. Um ciclo de desobediência e corrupção que afetou o destino da humanidade inteira. E se você acha que tudo termina aqui, está muito enganado. O que aconteceu depois foi ainda mais dramático, e as consequências dessa rebelião ecoam até hoje, influenciando guerras, nações e até mesmo o cenário espiritual em que vivemos. Vamos ainda mais fundo nas consequências dessa união proibida, entender como os Nefilins alteraram o curso da história e o motivo pelo qual Deus precisou intervir de forma tão drástica. O juízo divino, a resposta de Deus à corrupção. Com a terra corrompida, infestada por gigantes violentos e uma humanidade ensinada por seres celestiais rebeldes, a criação de Deus caminhava para um colapso espiritual e moral irreversível. A maldade crescia sem limites, e os próprios humanos passaram a adotar práticas ensinadas pelos vigilantes: feitiçaria, manipulação de metais para fabricar armas, astrologia e rituais pagãos. O plano original de pureza e comunhão estava em ruínas. Neste momento crítico, o próprio Deus observa a condição do mundo. Em Gênesis 6:5, o 6, está escrito: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Essa é uma das declarações mais impactantes das Escrituras. O arrependimento de Deus não é um erro, mas uma profunda tristeza pela escolha de suas criaturas. Ele concedeu o livre-arbítrio, mas agora via o quanto a liberdade mal utilizada havia distorcido tudo. Aqui entra a decisão divina, o dilúvio. Mas o dilúvio não foi apenas uma chuva forte, foi um ato de reinicialização cósmica, não apenas para punir, mas para limpar o mundo da corrupção que ameaçava a própria existência da humanidade. Os Nefilins, frutos da união ilícita, seriam destruídos. Os vigilantes seriam aprisionados em abismos espirituais, como registrado em 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Essa intervenção direta de Deus revela algo ainda mais profundo sobre o livre-arbítrio. Ele permite a escolha, mas não anula a responsabilidade. Por mais que a rebelião tenha sido livremente escolhida, não ficou sem consequências. O livre-arbítrio sempre traz consigo o peso do que cada decisão gera. Essa é uma das maiores lições ocultas desse episódio. E mesmo em meio à destruição iminente, surge a figura de Noé. Ele e sua família foram escolhidos não porque fossem perfeitos, mas porque ainda mantinham um coração íntegro diante de Deus. A arca construída por ele seria o instrumento da preservação da humanidade, um símbolo da misericórdia que sempre caminha ao lado da justiça divina. Mas a história não para por aqui. Exploraremos um dos mistérios mais fascinantes: o que aconteceu com os Nefilins e os vigilantes após o dilúvio. E mais ainda, será que a influência dessa rebelião ainda atua no mundo espiritual que nos cerca hoje? A batalha espiritual nos dias atuais, o livre-arbítrio sob ataque. Quando olhamos para o nosso mundo atual, é impossível não notar que o cenário espiritual descrito nas Escrituras permanece ativo. A antiga rebelião que começou com os anjos caídos, passou pelos Nefilins e seguiu através das gerações. Hoje, assume formas muito mais sutis, mas não menos perigosas. O livre-arbítrio da humanidade continua sendo o campo de batalha, onde forças invisíveis travam suas guerras silenciosas. Hoje, essas batalhas não acontecem com gigantes empunhando espadas, mas com ideias, filosofias e doutrinas que seduzem mentes e corações. O apóstolo Paulo já nos alertava em Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As tentações que surgem diariamente, as ideologias que afastam o homem de Deus,
o relativismo moral, o culto ao ego e ao materialismo, tudo isso são extensões modernas da antiga estratégia do inimigo. Enquanto no passado, os gigantes ameaçavam fisicamente o povo de Deus, hoje as batalhas são travadas na mente e na alma. E aqui está o ponto crucial. Deus continua respeitando o nosso livre-arbítrio. Ele nos permite escolher em quem acreditamos, a quem servimos e quais caminhos seguimos. O inimigo, por sua vez, explora cada brecha dessa liberdade, oferecendo atalhos atraentes, prazeres momentâneos e promessas vazias. Muitos não percebem, mas cada escolha aparentemente inocente pode ser uma semente plantada, uma semente de vida ou de destruição espiritual. É como se a cada decisão estivéssemos alimentando um exército invisível que age sobre nossas vidas e sobre o mundo ao nosso redor. E aqui, mais uma vez, eu reforço a promessa que fiz no início desse vídeo. Neste vídeo, você está entendendo como o livre-arbítrio, desde os primórdios, foi e ainda é o maior palco de guerra espiritual da humanidade. E ainda vamos mergulhar ainda mais fundo nos próximos minutos para revelar verdades que muitos nunca ouviram nos púlpitos ou nas pregações comuns. Por isso, continue comigo até o final, porque agora iremos revelar como o próprio Jesus veio ao mundo para enfrentar de forma definitiva as consequências dessa guerra iniciada no Éden e perpetuada pelos Nefilins. O que aconteceu na cruz foi muito mais do que apenas um sacrifício. Foi o maior ato de justiça e restauração do livre-arbítrio já visto. A redenção do livre-arbítrio na cruz. Quando Cristo veio ao mundo, ele não veio apenas como um mestre de moral ou um exemplo de bondade. Ele veio para corrigir a tragédia que começou com a queda e se agravou com a corrupção dos anjos caídos. O que estava em jogo não era apenas o destino de almas individuais, mas a própria estrutura da criação, manchada por séculos de transgressão espiritual. Desde o Éden, o homem usou seu livre-arbítrio para se afastar de Deus. Os Nefilins e os eventos descritos em Gênesis 6 foram apenas uma das muitas evidências de como o livre-arbítrio pode ser distorcido quando o homem é seduzido por poderes espirituais malignos. No entanto, ao longo da história, Deus nunca revogou a liberdade do ser humano. Pelo contrário, ele preparou um caminho de retorno. E esse caminho culminou na cruz. A cruz não foi um acidente, nem uma última tentativa de Deus. Ela foi planejada, desde o início, como Pedro afirma em 1 Pedro 1:20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Cristo, ao se sacrificar, não apenas pagou a dívida do pecado. Ele recuperou o direito legítimo da humanidade de escolher novamente, agora não mais como escravos do pecado, mas como filhos reconciliados com o Pai. Ao morrer e ressuscitar, Jesus esmagou o poder das trevas que havia escravizado o livre-arbítrio humano, como está em Colossenses 2:15. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Essa vitória não apenas anulou o poder dos anjos caídos e dos demônios, mas devolveu ao ser humano a capacidade de escolher o bem, de se voltar para Deus, de sair da escravidão espiritual. Mas o mais surpreendente é que, mesmo depois da cruz, Deus continua permitindo que cada um decida o que fazer com essa oferta de redenção. O livre-arbítrio permanece intacto, agora com um peso ainda maior, o de aceitar ou rejeitar o sacrifício de Cristo. E aqui eu faço uma pausa estratégica com você, que está comigo até agora. Perceba como todo esse enredo bíblico, que muitos nunca ouviram dessa forma, revela o tamanho da responsabilidade que temos em cada escolha diária. Se até mesmo os anjos caídos, com toda a sua glória, usaram mal seu livre-arbítrio, o que dizer de nós, frágeis seres humanos, mergulhados em tentações todos os dias? Por isso, vamos dar um passo final e surpreendente. Vamos entender como o livre-arbítrio ainda será testado no futuro, nas profecias finais, no Armagedon e no juízo eterno. O que está por vir exigirá decisões muito mais profundas do que imaginamos. Fique até o final, pois essa última parte pode mudar sua visão não apenas da Bíblia, mas da sua própria vida. O livre-arbítrio
no juízo final, a escolha definitiva. Chegamos agora ao ponto mais solene e talvez o mais impactante de toda essa jornada: o destino eterno da humanidade e o papel do livre-arbítrio no desfecho final da história. A Bíblia deixa claro que a humanidade caminha para um confronto definitivo entre o bem e o mal. O livro de Apocalipse descreve o Armagedon, o juízo das nações e o grande trono branco. Mas o que poucas pessoas percebem é que, até o último instante, o livre-arbítrio será respeitado. Cada decisão humana, mesmo diante de sinais sobrenaturais e julgamentos divinos, continuará sendo uma escolha pessoal. Em Apocalipse 22:11, lemos: "Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo ainda a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se." Essa passagem nos mostra que, mesmo quando tudo parecer consumado, Deus respeitará as escolhas que cada um fez durante a vida. Ele não forçará ninguém a segui-lo. É aqui que muitos se surpreendem. O inferno não é uma imposição de Deus, mas sim o resultado final da livre rejeição da sua graça. C.S. Lewis disse algo profundo sobre isso. No final, só haverá dois tipos de pessoas: aqueles que disseram a Deus, "Seja feita a tua vontade", e aqueles a quem Deus dirá, "Seja feita a tua vontade." O livre-arbítrio, portanto, não é apenas um presente, é uma responsabilidade eterna. Mas há também uma promessa gloriosa. Aqueles que, por livre escolha, entregarem suas vidas a Cristo, herdarão a vida eterna, a Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Essa escolha de hoje ecoará na eternidade. Cada oração, cada renúncia ao pecado, cada decisão de perdoar, de amar, de buscar a Deus, está moldando o nosso destino. Final. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, o seu livre-arbítrio está ativo. Você pode simplesmente encerrar o vídeo e seguir com sua vida, ou pode refletir profundamente sobre o que Deus está te revelando aqui. Esta é a sua oportunidade de decidir por um futuro eterno com Cristo. Agora, antes de encerrarmos, se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se aqui no canal Mundo do Saber, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Estamos apenas começando a desvendar os grandes mistérios da Bíblia. E você faz parte desta jornada, a maior decisão da sua vida. Agora que chegamos ao final desta jornada, eu quero que você pare e reflita. Qual tem sido o peso das suas escolhas? O livre-arbítrio que Deus nos deu não é apenas um conceito bonito. É a maior demonstração de amor e de confiança que o Criador depositou em nós. Somos livres para decidir a cada instante qual caminho seguir. Mas essa liberdade carrega consigo uma enorme responsabilidade, porque cada escolha semeia o nosso amanhã e, mais do que isso, planta as sementes da nossa eternidade. Muitos passam a vida buscando respostas complicadas, tentando entender os mistérios da existência. Mas a verdade é simples e poderosa. Deus já nos ofereceu tudo o que precisamos para viver plenamente. Basta escolhermos caminhar com Ele. Não somos marionetes do destino. Somos filhos de um Deus que respeita cada passo que damos, mas que também nos chama todos os dias para uma vida de comunhão, de propósito e de salvação. E se você chegou até aqui, saiba, não foi por acaso. Talvez este seja o exato momento que Deus reservou para falar diretamente ao seu coração. Talvez seja o início de uma grande transformação na sua vida espiritual. Você não está aqui por coincidência, está aqui por providência. Agora, eu quero te fazer um convite. Assista também o nosso último vídeo aqui do canal Mundo do Saber, que fala sobre o livre-arbítrio, onde continuamos mergulhando em temas que vão abrir ainda mais sua mente e seu espírito. Cada vídeo é uma peça desse grande quebra-cabeça divino. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like
e compartilhar este vídeo com alguém que você ama. Juntos, vamos levar essas mensagens a cada vez mais pessoas. No mundo do saber, a fé encontra o entendimento, e a sua jornada só está começando.